Tem coisas novas vindo por aí, coisas novas vão acontecer, coisas novas e surpreendentes vocês vão ver. Tem coisas novas vindo por aí, coisas novas estão a acontecer, coisas novas e surpreendentes vocês estão a ver. Oh, é o projeto Um por Todos, Todos por Um. Essas coisas novas é o projeto Um por Todos, Todos por Um. Comprometi, estou aqui trazendo, né? Porque compromisso é compromisso. O compromisso maior meu é com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que ama todos nós. Por isso, a Ele, eu vou dizer glórias ao Pai, ao Filho, olá, amados de Deus Pai. Nós chegamos para essa parte 3, né? Do nosso vídeo palestra, lembrando que o tema central não é outro senão o projeto Um por Todos, Todos por Um. Qual é o nosso tema da parte 3? Novo conceito de missão, unidade e união, onde nós vamos tratar 7 subtemas, né? E nosso primeiro subtema, o que é o projeto Um por Todos, Todos por Um. O segundo subtema, quando, como e onde se originou este projeto? Qual é a proposta desta, então, ferramenta evangelística? No 4, a quem se destina o projeto Um por Todos, Todos por Um? No 5, a quem cabe a administração desta ferramenta? O 6, da aplicação do novo sistema de evangelização, vezes sistema administrativo eclesiástico já existente. 7, subtema, o último aqui da parte 3, em termos práticos, implantada numa comunidade, o que esta ferramenta missionária trará de novo que já não tenha sido feito. Se alguém quiser prevalecer contra um ou os dois, lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Pois é. O que é o projeto Um por Todos, Todos por Um? Está curioso? Está curiosa? Então presta bem atenção agora, porque agora nós vamos começar a falar realmente da ferramenta. Eu fiz a abertura no primeiro vídeo. No segundo, foi uma introdução a respeito de missão, do que eu penso a respeito de missão, né? Com base, né, nos que antecederam e com base no que a minha experiência, né, me trouxe. Então eu ali abordei o assunto com vocês e agora nós vamos falar sobre a ferramenta missionária, essa ferramenta evangelística, esse sistema de evangelização a crescer de ação social. Nós vamos falar sobre eles nos mínimos detalhes a partir daqui desse terceiro vídeo palestra, ok? Então vamos falar. Mas eu quero dizer que se você está no terceiro vídeo e não assistiu nem o de abertura e não assistiu o segundo, onde eu estou falando sobre missão, então eu te convido você a voltar lá. E não começa por aqui não, tá? Faz isso não. Volta lá, é importante que você volte lá, tenha paciência, até porque paciência é uma virtude, né? Vamos aqui no nosso subtema. O que é o projeto Um por Todos, Todos por Um? O projeto Um por Todos, Todos por Um, nada mais é do que um novo sistema de evangelização acrescido de ação social, sendo, portanto, uma ferramenta missionária, ok? Concorda? Ou até podemos dizer uma ferramenta de evangelização, ou se ainda preferir, uma grande rede de pescar, onde todas as nações, cada qual segurando suas pontas, a lançarão juntas. O projeto Um por Todos, Todos por Um tem por critério de evangelização no cumprimento de sua missão estabelecer a unidade e união. Características próprias que molda toda esta ferramenta. Tem seus princípios administrativos
pautados na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, respaldado no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do 34 ao 36, anota aí, tá? E por ser também de cunho evangelístico, tem sua autoria de ministração inspirada pelo Espírito Santo. João, livro de João, capítulo 14, do 16 ao 17, capítulo 16, do 7 ao 14. O projeto Um por Todos, Todos por Um significa um por todos. Significa Pai, Filho e Espírito Santo por todos nós, toda a terra, todo o globo terrestre. Todos por um significa comunidade reunida por um ou mais vizinhos necessitados de ajuda. Unidade significa igrejas, unas, no propósito de fazer o ID, mas de forma ininterrupta e sistemática. União significa comunidade, unas em prol das famílias necessitadas de provisão. Então, ou seja, a igreja, quando ela praticando a unidade, ela exemplifica para as famílias e também aprendem a trabalhar em união. Então, este projeto, a característica dele é unidade e união. Mas, Vilma, nós já estamos. Vou chegar lá, tá? Vocês vão entender. Vai assistindo o vídeo que eu vou explicando o que o Senhor, conforme o Senhor mandou explicar. Vamos agora para o subtema, nosso subtema 3.2. Quando, como e onde se originou este projeto? Gerados literalmente nos dias 18 de março do ano de 2011. Foi gerado nessa data aí, gente. 18 de março de 2011, por volta das 17 horas, dentro do condomínio Ayrton Senna, Jardim Bangu, estado do Rio de Janeiro. Este brasileiríssimo projeto, denominado Um por Todos, Todos por Um, tem seu registro no cartório, datado do dia 27 de maio do ano de 2011. Para mim, como autora, tá, e serva do Senhor Jesus Cristo, eu posso dizer-me coautora, já que o verdadeiro autor, a saber mesmo, é o Espírito de Deus. Meu amigo, guia, instrutor, conselheiro, meu líder maior, eu peço para ele, portanto, uma salva de palmas para o Espírito de Deus. Continuando, é sempre uma emoção falar desta obra, né, em especial, bem da verdade, desde a minha adolescência, né, que já me era suscitado uma obra desta natureza, tá, gente? Eu cheguei até a fazer esboços, eu tinha esboços, né, mas de forma muito diferente, tá? E quando passei pela misericórdia de Deus a compor, né, as músicas, que foi em 2004, no ano 2004, eu pensei até que gerando fonte de renda, né, por meio das vendas dos CDs, eu poderia ajudar pessoas, né? Mas Deus, né, que tudo faz sempre de forma magnânima, né, e fez através do projeto, fez eu compreender muitas coisas. Uma delas é que Deus não dá a glória dele para ninguém, entendeu? E se eu, Vilma Machado, ficasse famosa, se eu vendendo CD, né, ajudasse pessoas, o mundo, mas aí o mundo ia ver quem? Ia ver a Vilma. A Vilma está fazendo, a Vilma está mais... se essa ajuda estiver na mão de uma nação inteira, né, de todas as nações, todo mundo, todas as nações, todos trabalhando juntos, aí a glória de quem? Deus Pai Todo-Poderoso, né? Esse individualismo sai, ele tem que ser arrancado, né, dos corações. Esse individualismo tem que sair, assim como Deus tirou do meu, me deu entendimento, né, que tinha uma forma muito melhor, e essa forma é o quê?
Exatamente por isso que nasceu o projeto Um por Todos, Todos por Um, este novo sistema de evangelização acrescida de ação social, esta ferramenta missionária maravilhosa. Tá? Pois bem, gerados em meados de março, de 2011, eu e um amigo, o presbítero Umaraci, da Conceição Ribeiro, mas eu o conheci como evangelista, lá na Caixa Econômica, em frente ali à Caixa Econômica. Quem o conheceu naquela época, 2010, 2011, por aí, ali em frente à Caixa Econômica, no centro de Bangu, sabe de quem eu estou falando. Visitávamos uma das minhas vizinhas, que fazia ali uns 4 anos, eu e ele. Eu convidei a ele para a gente fazer uma visita e a gente se aproximava, eu me aproximava dela cuidadosamente, porque se tratava de uma pessoa. Ela declaradamente, a gente via que ela precisava de ajuda, mas ela detestava cristãos na época e fazia isso de forma muito clara. Quem a conheceu na época, em 2011, sabe que a nossa vizinha Sandra, ela praguejava, ela jogava maldição para tudo quanto é lado, era daquele jeito, até o Senhor Jesus entrar ali na vida dela e mudar isso, Ali no condomínio, porque todo mundo ali do condomínio sabia das dificuldades dela estar criando esses 4 filhos, Então eu propus a esse amigo, e nós passamos a levar orações e alimento esse que ele tinha até oferecido para mim, mas eu falei para ele, que se podia levar para ela esses alimentos, porque eu entendi que ela estava até mais necessitando do que eu, E foi numa dessas ocasiões assim, no término da oração, já tendo recebido até a cesta de alimento, ela me perguntou se eu tinha, se na cesta de alimento a gente tinha sabão em pó. E ela então argumentou que estava com muitas roupas sujas, e etc, tal, bem. Aí naquela cesta não tinha, sabão. Então eu fui para casa, depois dali, terminou, me despedi lá do evangelista, meu amigo, e eu fui para casa, Fui para casa com aquilo na minha cabeça, no meu coração, percebendo que por mais boa vontade que eu e ele estivéssemos ali, nós não poderíamos ajudar o suficiente, Então eu comecei a falar com Deus, sabe, a esse respeito, que eu vi a situação dela era pior que a minha, porque eu também, nessa época, eu também criava 4 filhos, mas a dificuldade dela era maior que a minha, mesmo que ainda ela nem pagasse aluguel, que ela tinha casa própria, Os filhinhos muito pequenininhos. Eu comecei a falar com Deus sobre tudo isso, sabe, E em Deus está a suficiência, E de súbito, o Espírito de Deus, me levou até a sacada do apartamento onde eu morava ali com meus 4 filhos e a minha cachorra Silce, Bem ali na sacada do apartamento que eu residia, ali estava a solução, ali na rua Adelaide, a comunidade onde eu morava há mais de 11 anos. Então, o que aconteceu? Eu retornei ali, porque ali eu entendi. O Espírito Santo me levou até a sacada, palestrou comigo e eu entendi. Então, o que eu fiz? Eu voltei ali, a ela, aquela vizinha, que precisava de sabão. Falei do que nascia ali na minha mente, do que o Espírito Santo propôs para mim na minha mente, E perguntei a ela se ela aceitava ser a primeira família a ser assistida, e no que ela aceitou, Expliquei direitinho para ela, que ela não ia, na verdade as pessoas não iam estar indo lá assim na porta dela, eu estaria sendo ponte entre as pessoas que tinha e ela, E o que acontece? Porque os vizinhos, eles ajudavam elas até, mas eles não conheciam as reais necessidades dela, Cá entre nós, tinha muito sal, muito fubá, tá? Mas a família não recebia, por exemplo, sabão em pó, um detergente, E os vizinhos, eles não entendiam por que as roupas que eles doavam, para elas, depois eu fui ver, porque eu
lidei na comunidade ali, né? Lidei com todos ali na comunidade, eu fiquei sabendo por parte de muitos que eles não entendiam por que ela descartava, eles viam no lixo, né? As roupas que eles doavam e essas roupas iam parar no lixo, né? Eles não sabiam que ela tinha no chão uma bica, era um cano desse tamanhozinho assim tipo assim, e aqui aí a bica, era assim, o chão, vamos pôr o chão aqui, aí o cano aqui, aquele caninho assim, e a bica, então ela tinha que agachar para lavar a roupa, né? Então, aí 4 crianças, mais ela não acabava acontecendo isso, sabe? Usava roupa meio que descartáveis, né? Então, eu nunca vou me esquecer. Eu vi o rosto dela se iluminar de tanta alegria, né? A partir dali. E nos exatos 18 de março do ano de 2011, eu saí dali daquela família para inscrever as primeiras famílias voluntárias ofertantes, tá? E foi assim que nasceu o projeto Um por Todos, Todos por Um, este novo sistema de evangelização acrescida de ação social. Agora aqui continuando, nós vamos para a parte 3, né? 3.3, subtema 3. Qual é a proposta desta ferramenta missionária? Nós falamos do projeto, como nasceu, agora vamos falar da proposta. Tá? A proposta maior do projeto Um por Todos, Todos por Um, desta ferramenta missionária, é a de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esta é a proposta, não muda nada isso que nós igrejas fazemos, né? Mas aqui, em especial, utilizando-se do conceito de unidade e união. Unidade entre as igrejas do Senhor Jesus Cristo, pós Martinho Lutero, e união das igrejas cuja comunidade está inserida a Igreja do Senhor Jesus. Muito embora, vamos aqui abrir um parênteses aqui, as igrejas, porque pós Martinho Lutero? Porque são as igrejas evangélicas, né? As igrejas comprometidas com o Senhor Jesus Cristo, as igrejas evangélicas. Porque, na verdade, também, a gente vamos ver, as igrejas católicas, elas andam em comunhão, em unidade, né? Entre elas ali, elas estão na unidade. Já as igrejas evangélicas, né, que acabou, né, se tornando como nós vemos hoje, né, as denominações espalhadas, né, e tal, isso não está trazendo, na verdade, um proveito como deveria ser, não está trazendo, digamos, um resultado, né, como deveria. Muito embora as igrejas aparentem, né, que as suas atividades, né, em suas atividades trazerem consigo os ensinos apostólicos em sua máxima, a bem da verdade, a cada dia percebe-se gritante evidências do quanto se afastaram da prática daquele primeiro amor. Isto se autodeclara pelo índice alarmante do mal que tem proliferado a cada dia que se passa nas comunidades, antes até certo ponto calmo. No emprego desta ferramenta, compreende-se o termo missão como a ser executada sempre de dentro para fora, ou seja, a igreja é unidade com as demais igrejas vizinhas numa ação conjunta e ininterrupta. Grave bem essa palavra, ininterrupta. Ininterrupta, de uma forma mais incisiva, dentro da própria comunidade onde está fundada, age a favor dos perdidos que gravitam em sua volta, não sendo necessário que outras igrejas de fora das comunidades venham fazer a tarefa que lhes compete. A gente sabe que às vezes uma pessoa pode adoecer numa rua, a igreja está naquela rua e ela nem saber que ali teve um doente. Por quê? Porque a igreja precisa estar caminhando no meio do povo, na família. Nós precisamos fazer isso, né? Cuidar dos que estão perto. Neste novo conceito de missão, todos são tratados, né? Pois esta ação missionária inicia de dentro para fora, ou seja, as primeiras a serem tratadas aqui são as próprias igrejas. Agora peguei pesado, né? Eu não, ele. As primeiras aqui que estão sendo tratadas, creia, é a própria igreja.
Nessa ferramenta, o projeto Um por Todos, Todos por Um, a igreja é a primeira que está sendo tratada. Quando ela vai dar, é que ela vai começar a receber. Quer que eu explique melhor? Igrejas de uma mesma área geográfica, independente de qual seja a sua denominação, percorrem uma ação conjunta às ruas desta mesma área, envolvendo a comunidade que presenciando esta coinonia diária. Esta unidade entre elas mesmas aprendem principalmente pelo exemplo da noiva do Senhor Jesus e assim motivadas passam a agir em união com seus vizinhos. Porque se o verdadeiro amor não dissipasse as trevas, que valor teria a morte de Cristo Jesus, o Filho de Deus, Criador, naquela cruz? Que valor teria se o amor, exemplificado, não dissipasse as trevas? Acordemos, igrejas. Acordem. Cristo quer que tenhamos convivência com o irmão e a irmã onde congregamos. Claro que Ele quer. Ele quer que eu tenha convivência. Uma ação conjunta entre as igrejas vizinhas, ação esta, de novo, repito, ininterrupta, não nos trará mais proveito em nossos esforços. Diz a verdade. Mas Vilma, nós já trabalhamos assim e tal. Não trabalha. Trabalha ininterrupto só sob documentação, senão não consegue trabalhar. Não tem o êxito que nosso Pai espera. Senão Ele não teria me dado a escrever esse projeto e experimentar cada documento para poder entregar agora nas mãos dos administradores, nas mãos dos administradores de sua casa de oração. E eu estou aqui fazendo a minha parte é essa. E vamos agora para o 4. Vamos para o 4. A quem se destina o projeto Um por Todos, Todos por Um? Isto nós falamos, É o que é, qual a proposta e agora quem se destina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Conhecemos, João, capítulo 3, versículo 16. Este novo sistema de evangelização acrescido de ação social, o Criador do universo, não eu, Vilma, o destina ao mundo. Mais adiante explicarei melhor. É alvo desta ferramenta os que estão se perdendo espiritualmente falando e materialmente também. Muitos à beira do desespero sucumbem ao convite das trevas, É verdade, Indo morar na terra de Lodebar, terra do esquecimento, porém Deus jamais os esqueceu, No olhar mais profundo, esta ferramenta, eu repito, destina-se a toda a humanidade, Todos estão convidados a desfrutarem desta bênção, seja a hora servindo, seja a hora sendo servido quando precisamos de fato. Agora vamos tratar a quem cabe a administração desta ferramenta, porque nós vimos a quem se destina a humanidade inteira, todo mundo, mas a quem cabe a administração. Por ser de cunho eclesiástico, cabe a sua administração, a princípio, às igrejas protestantes espalhadas na face da terra, comprometida com o ID, citado em Marcos capítulo 16, versículo 15, havendo sem dúvida requisitos para se estar à frente desta ferramenta, Mais adiante também vou tratar a respeito disso, desses requisitos, para se estar à frente desta ferramenta missionária, o projeto Um por Todos, Todos por Um. Vamos agora para o nosso subtema 3.6. Da aplicação do novo sistema de evangelização, sistema administrativo eclesiástico já existente. As igrejas, independentemente de quais sejam suas denominações, quando da aplicação deste novo sistema de evangelização acrescido de ação social, perceberão
e no que diz respeito à forma que presidem, que administram suas denominações, que estas em nada sofrerá alterações. Isto porque o que estou a apresentar não é uma forma de administrarem as suas igrejas, mas sim uma rede ainda maior de se pescar almas, onde todas estão convidadas a segurar cada qual em suas pontas. Há uma ponta que é para você, igreja, segurar nessa rede. É uma ponta para você, é sua. Toma posse. E vocês vão lançarem juntas, e esta rede, à medida que é aplicada, sem visar outra coisa, senão almas para o reino de Deus, tornar-se-ão, creio, autossustentável. Além, dos bancos de alimentos, os celeiros, como se é comum chamar, haverá também uma conta única em cada sede. Em cada país está prevista, prevista essas ofertas monetárias espontâneas a favorecer as obras do campo missionário dentro de seus territórios. Os documentos dela elaborados ao longo de minha gestão, no período que durou 7 anos, foram experimentados de forma a atestar sua excelência na prestação deste serviço ao reino. No site da ferramenta, o mundo inteiro terá acesso ao mover do Espírito por meio das igrejas. Somente na unidade, Igreja do Senhor, obteremos a vitória. Atentem para isso, somente na unidade. Assim como estão, vocês não vão. E o mal está proliferando e vai bater na porta das igrejas. Nós vamos continuando aqui, agora com o nosso subtema 3.7. Em termos práticos, implantada numa comunidade, o que esta ferramenta fará de novo que já não tem sido feito? Isso aí nós estamos fazendo, a gente dá alimento, a gente leva sopa para os moradores de rua. Então, em termos práticos, o que essa ferramenta propõe fazer? O que ela vai fazer? Bom, devo salientar que esta ferramenta teve seu experimento de março de 2011 até março de 2018. Na prática ali, os documentos sendo experimentados, pela sede modelo, ou seja, especificando melhor, tivemos a sede implantada no Brasil, Rio de Janeiro, Bangu, tivemos um campo missionário no Jardim Bangu, e dentro deste campo, observe, tiveram várias igrejas que estão fundadas dentro deste campo modelo. E a igreja, a Assembleia de Deus Ministério Chiquiná, Pastor Aldo, foi a igreja sede, a igreja a qual eu sou membro. Não teve integração por parte de outras, ao novo sistema, e nem poderia. Hoje eu até entendo isto melhor, porque na verdade Deus Pai, na época eu não entendia, mas Deus Pai, na verdade eu estava escrevendo, tratava-se de um período de escrita. Entretanto, após esta apresentação da ferramenta, nesses novos vídeos palestra que eu estou fazendo, nós estamos aqui no 3º vídeo palestra, Nós estamos no 3º, e o posicionamento das igrejas no mundo deverão ser de unidade após a apresentação, ok? Mas voltemos à explanação. Havia nesta sede um campo, e dentro deste campo várias igrejas, sendo uma inscrita como sede. E dentro deste campo formei vários postos de coleta, porém convém eu ressaltar que os postos de coletas ativos, ressaltar, e os da igreja sede e da comunidade. Então, ou seja, dentro da igreja era um posto de coleta também, a gente coletava alimentos lá. E na comunidade nós tivemos posto de coleta que no final, por último, nós ficamos com um posto único, que foi na igreja. Boa tarde, família da Aliança, paz do nosso Senhor Jesus. Temos práticos o uso desta ferramenta quando da montagem da sede, seguida da abertura dos campos missionários e mais à frente suas subsedes e seus respectivos campos. Como anteriormente venho nas entrelinhas mencionando,
trará à igreja o suporte de que preciso, não só para falar do amor, mas também principalmente testemunharem a olhos vivos, né, dentro da comunidade a qual estiver inserida. Missão começa em minha casa. O meu campo pode ser o meu estado, meu município, meu bairro. O que eu quero dizer é que esta ferramenta missionária, este novo sistema de evangelização acrescido de ação social, projeto Um por Todos, Todos por Um, através do convite do Senhor Jesus Cristo à comunidade, convite feito por meio de suas igrejas em posição de unidade num campo missionário onde estão fundadas, enraizadas para participarem deste gesto simples de amor ao próximo, ao ofertarem um item alimentício, trará a estes corações o despertamento deste sono letárgico que a visão do individualismo a subjugou. Porém, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ao abandonar o seu próprio individualismo e passando a agir em conjunto, em unidade, exemplificará e revelará a esta comunidade ao qual está inserida uma porta de escape, o amor. Amor onde um cuida do outro, mas começando com os de casa, com os da sua comunidade nascente. A igreja precisa estar preparada para alimentar os que no deserto há 3 dias e 3 noites saciam-se na palavra, a fim de que vejam estes o que de fato a igreja do Senhor é o seu portal para a glória. Resumindo, esta ferramenta reaproximará a comunidade da igreja e a igreja da comunidade, meus irmãos. É nesta interação entre ambas, a igreja exemplificará e ensinará o amor de Cristo, enquanto fala da missão do Filho e da inclusão de sua família no plano de redenção, deixando sempre claro de que a salvação não se dá por obras, mas pela graça imerecida, mas entendendo que Deus não precisa desse suporte da matéria, porém nós, enquanto aqui na terra, carecemos, estamos na matéria. Acudir alguém numa necessidade material é oportunidade bendita para demonstrar que o nosso amor vai além dos tapinhas nas costas, acompanhados de frases tais como "eu te amo, vai na fé", sem compartilhar o pão. É no mínimo deixar desvanecer o fruto semeado. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versos 8 e 9. Bem, chegando aqui ao finalzinho, da nossa parte 3 desse nosso vídeo palestra, que tal você marcar aí a sua presença, tá? Diga-me de que país, estado, bairro, denominação eclesiástica ou comunidade que você é, tá? E o que você está achando de tudo isto? Me responde aí. No próximo vídeo palestra falarei sobre conhecendo documentos administrativos da referida ferramenta. Então, na parte 4, você vai conhecer os documentos administrativos do projeto Um por Todos, Todos por Um, ok? Sim, na parte 4, falaremos sobre os documentos que compõem nossa celestial ferramenta. Por gentileza, lembre-se também de cooperar com esta obra, de natureza divina, deixando seu like, comentários e compartilhamentos. Vamos à parte 4. Te espero lá, hein?